Olá, gente, amiga! Abraço a todo mundo. Vamos dar uma chegada aqui hoje pelo dia, né? Gravando para vocês esse conteúdo, porque hoje é um dia importante para o Clube do Remo, o de apresentação do técnico Guto Ferreira. Terminou há pouco a coletiva do Guto, junto com toda a diretoria executiva do Clube do Remo, na figura do presidente, os seus dois vices, o Marcos Braz como executivo de futebol e o próprio Guto, né, que é a grande atração do momento, o grande fato novo para esses próximos 10 jogos do Clube do Remo na Série B do Campeonato Brasileiro. O Leão que chegou a 12º lugar da competição. Pontuação não está tão distante assim, mas vai ser preciso produzir bem melhor e jogar muito mais. Você que está chegando no canal, dá uma curtida, te torna membro, né? E se possível, te inscreve, logicamente, no canal. A primeira coisa é se inscrever no canal. Depois você dá essa curtida aí, aperta no sininho, sempre que tiver conteúdo novo, a gente manda para você, tá bom? Posso contar com você? Então, vamos junto nesta sexta-feira. Bem, vamos dar uma reagida ao que foi dito hoje. Primeiro, a coletiva começou com uma fala interessante até não, né? Interessante e contundente do presidente do Clube do Remo, que a gente vai começar a acompanhar agora. As imagens são do Liberal.com, né? Liberal.com esteve presente na coletiva e a gente mostra para você agora. Vamos lá. Do Clube do Remo. Na mesa presente o presidente Antônio Carlos Teixeira, os vices Milton Campos e Cláudio Gonçalves e o nosso executivo de futebol, Marcos Braz. E agora a gente passa a palavra para o nosso presidente Antônio Carlos Teixeira. Bom dia a todos. Prazer tê-los aqui conosco. Eu, antes de fazer a apresentação propriamente dita do nosso treinador, eu queria me dirigir à grande torcida do Clube do Remo. Nós, quando iniciamos, desde o início dessa competição da Série B, o Remo figurou sempre numa prateleira de cima. Figuramos, inclusive, em alguns momentos na liderança da competição, muitas vezes dentro do grupo G4 e, ultimamente, estávamos bem agarrados nesse grupo. Infelizmente, pelas duas últimas apresentações e duas derrotas, nós nos desgarramos um pouco do grupo do G4. Mas eu gostaria de dizer uma coisa. Aqui, ninguém jogou a toalha. Nós estamos ainda confiantes no projeto, no planejamento, que nós vamos conseguir os nossos objetivos. Basta que a gente continue com esse trabalho, com foco, com a união e com o apoio do nosso torcedor, que é fundamental para que a gente possa atingir a nossa meta final. Para isso, nós fizemos uma mudança na comissão técnica e trouxemos, entramos no mercado, o nosso executivo entrou em contato com o nosso Guto Ferreira, cuja trajetória, o currículo, dispensa maiores apresentações. É um técnico vitorioso, conhecedor da competição e, acima de tudo, um treinador que vem com muitos acessos, inclusive para a Série A. E no momento que houve o convite por Guto, ao qual eu agradeço antecipadamente por ele ter aceitado esse convite, eu tenho certeza absoluta que ele acreditou no projeto, no planejamento da diretoria, que busca, no final da competição, conseguir o nosso desejado acesso. Então, nós precisamos, mais do que nunca, do apoio da nossa torcida. Nada como uma sequência de bom resultado que não possa reverter essa situação. E nós vamos começar isso a partir de domingo, se Deus quiser, com o apoio da nossa torcida. Nós vamos ter uma grande vitória contra o CRB e dar a nossa arrancada visando conseguir o nosso principal objetivo. Antes de passar a palavra para o nosso... Bem, até aqui o Tonião fez o papel de presidente, né? Apresentando o técnico, né? Mostrando confiança, pedindo apoio
de quem ele pode pedir, né? E não pode ser diferente da torcida. Aí, só para deixar claro, você que está de frente para a tela acompanhando, do lado esquerdo o Glauber, vice-presidente, Marcos Braz, todo mundo conhece, no centro o Guto, presidente, Tonhão falando, e do lado esquerdo do Tonhão, lado direito nosso, o outro vice-presidente, que é o Milton Campos. Agora o Tonhão vai falar uma coisa interessante, ele vai passar um recado aí para quem afirma que ele não manda em nada e que o Marcos Braz é quem manda. Fica muito claro isso. Ficou até um climão na história aí. E eu não assisti a coletiva toda, tá? Eu vi partes dela, tô reagindo com vocês aqui, mas até perto do final não vi o Marcos Braz abrir a boca. Aí mostrando que quem falou foi o presidente e o treinador somente. Vamos lá. Treinador, eu queria fazer um registro de que as decisões aqui dentro do departamento de futebol, elas são tomadas de maneira colegiada. Ninguém toma decisão aqui isolada. Logicamente que a participação do executivo junto ao plantel e faz um trabalho em conjunto com a nossa diretoria, a diretoria executiva que está aqui presente, como o Milton e o Glauber, e as decisões são tomadas de maneira colegiada. Logicamente que a palavra final tem que ser do presidente e dos seus vice-presidentes. E a responsabilidade passa a ser nossa também. Então, dito isso, queria deixar bem claro que muitos criam umas situações de criar tumulto dentro do Clube do Remo. E isso aí a gente abomina com o trabalho, com a transparência, com a sinceridade. Hoje nós estamos aqui para apresentar o nosso treinador, mas eu fiz questão de fazer esse registro para que deixe bem claras as coisas, principalmente para o nosso torcedor. Ou seja, o Tonhão assume, né, que ele é o presidente, logicamente, que a decisão final é dele, mas uma coisa fique clara também, né, não discordando da fala do Tonhão de forma alguma, é que profissional do futebol é o Marcos Braz, né? Eles estão, o presidente e os vices, eles estão numa esfera administrativa do futebol e do próprio clube também. Mas profissional da bola, como foi um dia o Papelinho, hoje é exatamente o Marcos Braz. Não sendo muito claro, mas ao mesmo tempo com uma clareza na fala, né? Não sendo muito claro do fato. Porque quem caiu nesse planeta agora e ouve isso aí, não sabe o que o Tonhão está falando, mas o torcedor do Tonhão, exatamente, mas o torcedor do Remo sabe muito bem o que ele está dizendo, né, que são as afirmações feitas em redes sociais, o torcedor e tudo mais, principalmente na figura do treinador, né, onde os bastidores falaram que o presidente pediu para demiti-lo, o Marcos Braz convenceu de segurar o treinador, mas, ao mesmo tempo, o Tonhão está tão na dele aí, e falando de forma contundente, em nenhum momento o Tonhão veio a público, né, dizer que mandou demitir o treinador, só que o Marcos Braz não deixou. Em nenhum momento isso aconteceu, né? Então a palavra oficial do clube não aconteceu, tá? Para deixar muito claro também, vamos ser honestos, né? Isso é muita coisa de bastidor, muita coisa que foi afirmada. Eu acredito que isso aconteceu, tá? Mas não posso também afirmar aqui, ser leviano ao ponto de, né? Mas eu acredito que isso aconteceu. Tonhão não queria, Marcos Braz, que é normal, você pode ser dono de uma empresa, o gerente pode te convencer de manter aquele funcionário acreditando que vai dar certo. Chega ao limite, o prejuízo veio e alguém tem que assumir. E o Tonhão está assumindo claramente aí, quando ele diz que é um colegiado e quem assina embaixo é o presidente do clube. Então, nota 10 aí para a postura do Tonhão. E essa coisa de pedir o apoio do torcedor, isso é natural. O torcedor vai sempre apoiar, tá chateado, é verdade. E uma outra coisa, aí eu acho que é falha a fala do Tonhão, com todo respeito ao presidente, de quem eu tenho um apreço, e é recíproco, acredito, quando ele diz as pessoas querem tumultuar e tal. Não, eu acho que as pessoas não querem tumultuar. Acho que o tumulto, ele houve com a insatisfação do torcedor, com o pedido do cliente, de que tirasse o treinador,
né, a informação pública de que o presidente e seus vices estavam descontentes, não queriam mais o treinador, mas o Marcos Braz deu essa segurada, pelo que vazou de informação de dentro do próprio Remo. Então, eu acho que essa conturbação, né, que coloca a tentativa de conturbar o ambiente que coloca o Tonhão, eu acho que veio de dentro do Remo para fora. Não veio de fora para dentro do Remo. Até porque o Remo não tem nenhuma posição política para fazer isso no momento. Então, acho que é por aí. Vamos lá, vamos continuar aqui. Então, dito isso, queria desejar uma boa sorte para o nosso treinador Guto. A missão é árdua, mas não é impossível. E tenho certeza que com a sua competência, com a sua expertise, você vai tocar esse nosso planejamento e conseguir o objetivo final, que é o acesso à Série A. Parabéns, boa sorte e que Nossa Senhora nos proteja. Amém. Boa tarde, bom dia, aliás, para você, Guto, para todos também da mesa. João Vanderlei, TV Liberal. Queria começar te perguntando o seguinte: os resultados não estão agradando a torcida e não só os resultados. A forma como o time está jogando em campo também está deixando o torcedor preocupado nessa reta final do campeonato. Faltando esses 10 jogos agora para acabar a Série B e, como o presidente falou, o Remo está em 12º hoje. Como fazer esse time apresentar, principalmente, um bom futebol e vencer jogos nessa reta final, e se é possível? A primeira intervenção mais direta minha com o grupo foi no pós-jogo, já no vestiário. E o que eu dizia a eles é sobre a necessidade de mudança de comportamento. Então esse é o primeiro ponto. Fazê-los com que mude alguns comportamentos. Tem que voltar a falar a mesma coisa, Guto, né, reagindo à fala do Guto, agora aqui que eu tô encontro com o plantel, treinando em Belém, porque muitos jogadores que fazem parte do time titular, sempre estão nos jogos, não estavam na viagem. Então você tem que repetir essa fala aí pro Pavani, repetir essa fala pro Pedro Rocha, repetir essa fala para os jogadores que não tiveram lá, né? Para que todo mundo fique, e os que ficaram aqui, né? Para que todo mundo fique sabendo aí que você acha isso aí. Vamos lá. Ou então eles têm que assistir a coletiva, né? Dentro da partida. Como? Exercitando nos treinos. Depois, lógico, é impossível eu conseguir mudar completamente o momento da equipe já nessa primeira partida, praticamente com 2 dias e 20 minutos, digamos, com um trabalho um pouco mais leve, que é impossível você... Não, Guto, peraí. O comportamento tu pode melhorar. Talvez tu não possa melhorar jogador ruim jogar bem em 2 dias. Mas eu acho que tu podes orientar e pedir uma motivação, né? Jogando dentro de casa, até porque o Guto vai falar do torcedor, que é importante, jogar em casa e tudo mais. Com 2 dias chegando de madrugada e viagem longa e uma série de coisas, quando você também tem que recuperar os jogadores, você treinar um pouco mais extenso. Impossível. Então, tudo isso tem que ser colocado na balança e muita informação em pouco tempo acaba não assimilando nada. E se não assimila, a desconfiança ou a falta de confiança dentro da partida, ela cresce. Então, são poucas informações, mas diretas, assertivas, a busca de mudança de comportamento, né? E buscar se superar. À medida que o trabalho vai fluindo, as informações vão chegando, o treinamento vai adaptando àquele modelo de jogo que a gente tem estudado e vai propor a eles, e a tendência é crescer a qualidade do jogo. Crescendo a qualidade do jogo, tendência de vir as vitórias. O que te fez aceitar esse desafio, Guto? Ainda mais numa reta final de temporada, você teve no Cuiabá já esse ano, mas é um técnico que já tem muita experiência, alguns acessos, inclusive, na Série B. O que te fez aceitar esse convite do Remo, ainda mais nesse momento do ano? Primeiro, possibilidade de acesso. Aí eu nem sei se é primeiro ou... Bacana, o Tonhão fazendo assim, ó.
quando o Guto vai falar, tá concordando. Se ele discordar, ele vai fazer assim. Aí já é uma brincadeira só, gente, vamos lá. Você é segundo, porque o ano passado eu assisti muitos jogos do Remo na Série C. Vim jogar aqui e li jogadores de outros clubes, tipo, apareceu recentemente falando da torcida, né, da Nação Azulina. E todo mundo quer trabalhar num perfil de clube como esse. É incrível, né, como o futebol paraense, essa é a primeira coisa que os profissionais que chegam aqui falam, né? Para agradar o público, lógico, mas é fato. Né? Os caras não chegam aqui dizendo, cara, não tem como não vir. Uma estrutura como essa, um centro de treinamento como esse, né? Um elenco como esse, né? Uma cidade como essa maravilhosa, um estado como esse. Não tem, né? Não rola. Eu tenho 25 anos. Eu tenho 25 anos na imprensa, mais uns 10 no futebol, vai para 35. E ninguém chega aqui falando de estrutura, né? É torcida. A torcida. A referência é essa. Não tem outra, não tem jeito. Porque você não joga com 11. Então isso também é uma situação importante. E o projeto, né? O projeto, eu acho que é um tiro curto, sim, mas é possibilidade de coisas muito maiores. Até porque o contrato do Guto é até final do ano só. E aí, ele subindo o Remo, eu tô nessa vibe aí da coletiva. Eu não acredito que vai subir, mas torço muito, lógico. Mas nessa fala do Guto, se ele conseguir, ele pode ser o técnico da Série A do ano que vem, aí e o recomeçar, né? Porque o Remo não fez contrato pensando nele pro ano que vem. É uma falha, Abner? Acho que 50-50, porque se o Guto fizer bons jogos, não conseguiu acesso, livrar o Remo der uma melhorada e o Remo gostar dele, aí de repente pode ficar mais caro pro ano que vem numa Série B. Se ele conseguir subir o Remo, aí já é uma outra história. E você tem que sempre procurar aqueles clubes que querem crescer, que querem fazer melhor e melhor e melhor. E você não cresce da noite para o dia, são processos. Mas quando se pensa grande, você tem que estar entre esses. Então, é dessa maneira que eu optei por vir. Aí o Guto tá certo, porque ele tá no clube certo. Porque o Remo, esse ano, depois de décadas, pensou grande. Tá pensando grande, tá investindo grande. Tá querendo coisa grande, que é subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. Mas esse projeto que o povo tá falando aí na reunião, projeto, ele falhou na escolha do treinador e dos 16 jogadores que chegaram, que até aqui não deram resultado, com o português pelo menos. Vamos ver se que com o Guto vão dar, né? Bom dia, Guto. Bom dia a todos na bancada. Primeiramente, bem-vindo a Belém, bem-vindo ao Remo. Tu trabalhaste em 4 clubes que conseguiu acesso, na Ponte, no Bahia, no Sport e no Internacional. Na Ponte e no Bahia, tiveste 28 jogos e conseguiu encaixar o time ao longo do campeonato e subir. Nos outros 2, pegou mais ali do começo, no caso do Sport, foi desde o começo, literalmente. E no caso do Remo, tu vai ter 10 rodadas para conseguir encaixar o time de uma maneira rápida e dar uma resposta que o time, a diretoria, enfim, a torcida quer. E de que forma tu achas que dá para encaixar o time de uma maneira que consiga os resultados que não está conseguindo, tanto em casa e fora, que voltou a sofrer resultado negativo na rodada anterior? Bem-vindo. Eu acho que quando você acredita, esse passo primeiro foi dado. Difícil? Sim. Está no meu controle total? Não. Qual é o meu controle? Acreditar e trabalhar. E se todo mundo junto, como o presidente disse aqui,
nessa união que existe, com essa torcida que pode fazer a diferença junto com a equipe aqui dentro de casa, já é um caminho muito importante percorrido. E aí é o dia a dia, os ajustes que vão sendo feitos, né? À medida que o jogador vai tendo o resultado, o nível de confiança retoma, cresce, e aí os resultados começam a vir. Embora tenha sido, essa mudança ocorreu muito antes, o Criciúma, o primeiro turno, praticamente chegou a figurar na zona de rebaixamento. E hoje é o time de melhor aproveitamento nas últimas 12 rodadas. Até a rodada passada... Peraí, Gutão, dá uma segurada aí. Peraí. Só que o Criciúma, meu brother, ele se reforçou de peças que entraram no time titular. Vou falar só uma pra você, tá, Guto, que você deve saber. Você tá, claro que você tá na fala aí e tá, vamos respeitar, mas peraí. E levou, por exemplo, o Nicolas pra lá, que faz gol toda a rodada, pô. Ontem, na vitória do Criciúma, que virou líder, fora de casa contra o Coxa, confronto direto, o Nicolas foi lá e botou pra dentro do Criciúma, né? Pra ter uma ideia, o Criciúma contratou o Jean Carlos, que é reserva, tá na reserva do time, porque o time é tão bom que ele não tem espaço. E entra sempre no segundo tempo, foi quem fez o gol aqui em Belém contra o Remo, na vitória do Criciúma. Peraí, Gutão, peraí. O Criciúma fez por onde? Ele só não passou a jogar bola. Ele fez contratações, né, na janela, reforçou o seu time de jogadores que deram certo, tá, Guto? Só para dar esse toque aí. Nas últimas 11, ele tinha um aproveitamento de 78%. 78%. E ganhou o último jogo. Porque a tendência é ter aumentado esse percentual de aproveitamento. O que mudou? Mudou inicialmente os ajustes, mudou o comportamento, mentalidade, e aí as vitórias começaram a vir, e aí o nível de confiança subiu. Não foi só isso não. Eu vou repetir, para ti, Guto, o Criciúma foi pro mercado e contratou jogadores em condições de entrar em campo e já jogar e já ajudar. Diferente do Remo, que contratou jogadores fisicamente semi-falecidos, clinicamente comprometidos e que não conseguem fazer 3, 4, 5 jogos que a perna estoura. É bem diferente. E também não vou afirmar aqui, mas eu tenho certeza que o Criciúma também não contratou 16 jogadores na janela, né? Vamos lá. O espaço é curto? Mas é possível. Como disse o presidente, ninguém jogou a toalha. Muito difícil, mas é possível. Então, se existe possibilidade, se é possível, vamos em busca dela. Minha segunda pergunta é em relação ao elenco do Remo em si, né? Tu falaste que assistiu os jogos do Remo nos últimos tempos e também enfrentou o Remo, né, com o Cuiabá aqui no primeiro turno. E eu vim dando uma olhada nos jogadores que tu eventualmente já trabalhou, vi que tu trabalhaste com o William Klaus, com o Regis. Tu chegaste a conversar com esses atletas antes mesmo de fechar com o Remo, assim, nesse período de negociação? E quanto tu confias nesse elenco que o Remo montou para disputar esse acesso aí até o final? Eu trabalhei com o Rangel no Goiás, trabalhei com o Reinaldo no Curitiba, né? Havia trabalhado com o Davó no Bahia. Então, tem vários jogadores aí que a gente trabalhou. A gente havia conversado, quando nós viemos jogar aqui, tanto... Rapidinho, será que o Guto, quando chegou, disse pro Marcos Braz, pra turma aí, pra caramba, velho, por que vocês liberaram o Davó, velho? Pô, comigo ele ia jogar, pô, ele arrebentava lá no Bahia comigo. Agora já foi, né? Klaus, todos eles nós conversamos, né? E a maioria, ou todos eles, a gente só recebeu elogio do clube, do projeto, da torcida. Então isso te passa segurança. Então é uma situação, sim, de conhecimento do que existe, e aí você passa,
com toda essa estrutura, essa situação construída, é um espaço muito interessante. Eu não havia trabalhado no Norte ainda, primeiro clube, mas o futebol do Norte, quando ele surge com força, aí é uma coisa que vem com tudo, né? Quando ele ganha a força, eu acho que o Estado todo vem junto, né? A grandeza do Estado incorpora essa força da equipe. Então, por que não? Todo mundo quer estar em clubes vencedores e ajudar a construir essas vitórias e essa história. Estamos aqui para isso. O Guto, Michel Anderson da Rádio Liberal, seja bem-vindo, prazer falar com você. Guto, no início do trabalho do Antônio Oliveira, uma das justificativas para que o time não pudesse jogar bem era que o time estava recebendo muitos reforços, recebeu 16 ao todo com ele aqui praticamente, e tinha jogadores treinando a toda a rodada praticamente, a questão física sempre era um problema. Na reta final, isso passou de uma justificativa para um problema praticamente, porque ele começou a falar que os caras estavam sem condição física, precisava estrear jogador toda semana e tudo mais. Contextualizando essa situação, como é que você encontrou? Lógico que você chegou agora, talvez não tenha acesso a todos os números, praticamente não treinou a equipe. Como é que você encontrou essa equipe fisicamente e esse time do Remo, pelo que você observou, que era uma das críticas da opinião pública, que essa crítica girava da seguinte forma: o time do Remo não joga com a bola, o time do Remo aceita muito o adversário, não marca pressão alta, não sai muito, espera muito o adversário. O seu time joga assim? É uma ideia sua de jogar assim? Ou você tem uma ideia diferente para jogo? Obrigado. Bom, a primeira coisa, em cima das suas perguntas, é tecer qualquer tipo de comentário sobre o trabalho passado antiético. Tá? A minha leitura, eu acho que eu não tenho que passar. Se for extremamente positiva, eu acho que aí tudo bem. Se tiver algum tipo de negatividade, não tem o porquê, né? Concordo com ele, com a avaliação dele, né? Eu não sei da maneira que foi feita, mas toda chegada passa por adaptação, sim. Adaptação em termos do atleta ao clube, do atleta à cidade, e a equipe em conectá-lo dentro da estrutura de jogo. Se o jogador chega na condição A, B ou C, depois aqui tem algumas coisas que são específicas daqui. Enquanto os clubes do Sul jogam 19 partidas mais longas, não tão longas, né? Médias, e vamos colocar aí 19 não, mas 16 médias ou curtas, e vamos colocar uma ou duas longas. Aqui não, aqui joga 19 partidas longas. Quando eu digo longas, não é viagem de 3 horas, não, é de muito mais, né? E com horários de voos, tal, então essa logística que não tem como melhorar, que é específico da região, ela tem que ser construída para que se supere dentro, né? E existe um trabalho muito árduo de quem conhece essa realidade aqui dentro do clube e que tem experiência para tentar conduzir da melhor maneira possível. E o trabalho de quem está no campo, ele tem que estar conectado e entrosado para isso, né? Então... Concordo, Guto, mas olha só, irmão, são 10 rodadas só que tu vais treinar o Remo nessa temporada, né? Não sei se tu vai ficar para o ano que vem. Eu acho que a coisa... Acho que... Bora pular essa parte aí, Guto. Bora falar em ganhar jogo e viagem outro papo. Mas entendi, ele tá falando em cima do que o Michel perguntou, que o treinador passado falava, do desgaste, tudinho e tal. Mas... sim, bora continuar aqui.
Tudo isso são contextos que é próprio do Clube do Remo, né? E temos que superar tudo isso. A questão do modelo de jogo, você tem que ter Aí isso me interessa. Agora sim, bora ouvir atentamente. uma base inicial, sim. Ideias. Agora, a hora que você aplica na realidade, você vai vendo como é que flui ou não flui. E nós temos que achar rápido. Pois é, e aí o problema é que não tem tempo, né? Muito tempo para isso, porque um treinador que chega novo, se aí não tem um time pronto, um time que está arrebentando, vai pegar um time... É muito difícil o treinador chegar para um time que está arrebentando, né? No mínimo o time vai estar sem confiança. Só que o caso do Remo é a falta de confiança, falta de qualidade, falta de interesse de alguns, e aí é meio complicado pro Guto, né? Tudo isso porque nós temos 10 jogos. Olha aí, tá vendo? Porque quando você está numa equipe em construção, se falta uma ou outra peça pontual, você vai buscá-la, né? A questão de propor ou não propor o jogo, o futebol moderno, eu costumo dizer que ele caminha por uma realidade tática muito parecida com o handebol. A diferença é que o handebol, a cada ataque, a cada defesa, você pode trocar jogadores. Mas o que tem feito a diferença de uma maneira mais intensa no jogo são as transições. Quando você transita tanto defesa quanto ataque com qualidade, você tende... Pois é, Guto. Só que essa transição, ela precisa de um lateral direito rápido, interessado. O teu lateral direito que insiste em ser titular, o Nathan Santos, não faz isso. Pela esquerda se faz, né? Atacante de beirada mais rápido que tu tem para fazer isso é o Janderson, que agora que botaram de novo ele para jogar um pouquinho e foi destaque nesse jogo lá no Rio de Janeiro, um dos poucos que acabaram se salvando. Acho que tu deve ter gostado dele, né? Deve ter te deixado uma boa impressão. A ter uma certa facilidade para fazer o que mais importa, que é o gol. Agora, se a equipe adversária transita bem para a defensiva, aí você tem que ter o poder da construção para poder quebrar esse bloqueio. E se ela marca alto para impedir você de sair de trás, você tem que ter também ferramentas, né, estrutura de jogo para também não correr esse risco. Aí a estruturação da estratégia, e para ter uma estratégia boa, você tem que ter as peças para realizar. Então a busca é essa. Pois é, então não tem um volante tirando o Cantídio que está machucado, que joga com a bola. Tem o Jaderson, mas quando faz a segunda volância ali, mas está bem abaixo do que a gente está acostumado a ver o Jaderson jogar. No mais, tem o Pavani, que quando está afim, joga, quando não está, fica em Belém. Tá meio complicado pra tua vida, Guto, mas tu ainda vai te assustar um pouco, viu? Eu sei que nesse meu jogo, o Guto vai na conversa. E no vai treinar só posicionamento de campo, dizer eu quero assim, quero assim, quero assim, bora pra cima dos caras, os caras jogam assim, vai ser o feijão com arroz. Ele não vai inventar, né? Acredito eu, né? E tem que ser uma descoberta rápida, dentro do que a gente já estudou. Quando eu falo descoberta, é porque estudar nós já estudamos, agora ver na prática se ela procede, se ela vai acontecer. Achei legal que você falou que não quer falar do trabalho do Antônio, mas para a gente é praticamente impossível não fazer algumas comparações, né, ou citar algumas situações. O Antônio saiu, se eu não me engano, invicto, jogando fora de casa, mas jogando em casa ele conseguiu apenas uma vitória. E você citou que jogar aqui é jogar com mais um jogador, né, que é a torcida. Eu estava pensando aqui agora com essa fala do Michel, que o Antônio saiu invicto, e é verdade, jogando fora de casa. Tu imagina se ele não saísse invicto, onde o Remo estaria uma hora dessa, hein? Meu Deus do céu. Infelizmente isso não vinha acontecendo, né, por conta desses números que ele conseguiu. Como é que você analisa isso, vai conseguir virar essa chave de forma tão rápida, porque não tem tempo, né, só faltam uns 10 jogos, e como você percebeu o mental dos jogadores para que eles possam começar a usar de fato a torcida ao seu favor? Se você pegar o início da competição do Remo, o Remo começou ganhando praticamente todas as partidas dentro de casa, né?
O que mudou? O que mudou é que os adversários... Mudou o treinador, professor. Mudou o treinador. O torcedor está respondendo isso, né? Não sou eu, não. O torcedor está respondendo isso. Passaram a perceber, estudar mais o Remo e ver como teria que jogar contra o Remo para que isso não acontecesse. Então, nós temos que mudar algumas coisas para poder transportar. Não. Gutão da massa! Não. Não é só isso, não. Tem muito mais, viu, Gutão? Não é só isso, não. Transformar de novo esse caldeirão, né? Transformar de novo a nossa casa em arma positiva para nós e não em arma negativa. Mas quem tem transformado, Guto, você não tem nada a ver com isso, em arma negativa é o time, é o comando, porque o time não joga. Então isso passa sim pela relação torcedor-jogador, principalmente nesse momento onde o jogador se sente inseguro. Uma coisa é você jogar com apoio, outra coisa é você jogar com crítica. É muito difícil jogar com a crítica. Ah, mas ele é jogador, ele é isso, ele é ser humano. E o ser humano é sob pressão, ele tem que ter muita força interior. Agora, sobre o apoio, você tira coisas que você não imagina. E nem ele imagina que ele pode. Então, passa por isso, né? E passa também por questões estratégicas de como enfrentar o adversário aqui. Aí eu concordo. Olha, esses caras, o CRB tem um meio de campo muito bom, então o CRB, olha, tem uma fragilidade por esse lado, eles tomam muito gol por esse lado, tal, aí eu concordo. Guto, prazer te conhecer, acompanho um pouco o teu trabalho, né? Quem não acompanha o trabalho de um vencedor no futebol brasileiro, com certeza. Obrigado. Hoje você está no Clube do Remo. Cacheado chegou gigante, hein? Quem não acompanha o trabalho de um vencedor no futebol brasileiro? Que isso, hein, Caxi? Você já garantiu uma exclusiva com o cara aí. Já percebeu aí, gostei que você falou, que ninguém joga toalha. O Remo começou, até sendo o primeiro, já foi colocado isso aqui, e de repente desgarrou. Hoje é o 12º colocado. Mas se você for observar, é um pontinho aqui, um pontinho ali, 2 pontinhos, aí o cara diz, mas ainda dá. Será que dá? Será que não dá? E você chega num momento temerário. Essa que é a grande realidade. E gostei quando você disse, ninguém está classificado ainda, tem brecha, tem 10 jogos e tem que ir para cima. E o Remo, ele tem às vezes esse tipo de coisa, sabe, Guto? A gente que acompanha, quando às vezes você não espera ver. Me lembro que da C para B, o Remo, estava todo mundo preocupado. De repente o Remo deu uma guinada, meu amigo, você acompanhou, né? Eliminou, ganhou o melhor time, viu, Brás? Que era o Botafogo, e foi e subiu. Acabou. E hoje está aí nessa situação, né? Eu digo momento temerário. E você chega. E eu quero perguntar para você, com o know-how que você tem, o Fenômeno Azul toma conhecimento de tudo que você fala aqui. Você falou, contar com um torcedor, com uma torcida desta, contar com os jogadores que você tem no elenco, que você conhece, alguns já passaram por você, e contar com o artilheiro da competição que está agora no teu clube. E você já esteve este ano aqui enfrentando o Clube do Remo. Isso conta para essa virada que você espera para que o Clube do Remo possa ter sucesso? Boa sorte para ti. Nossa Senhora de Nazaré te proteja, que é a nossa mãezinha, tá, Guto? Amém, obrigado pelas palavras. Com certeza, tudo que é positivo, tudo que impulsiona para as vitórias, conta e conta muito, né? A gente não pode viver só. Bacana é a cara do Marcos Braz, né? Ele fica olhando atentamente, passa assim a expectativa de que ele está muito a fim de falar alguma coisa, né? E ele fica olhando assim, bacana.
nos gols do Pedro Rocha. Mas nós temos que, junto a ele, trazer outros, até para que ele tenha a liberdade de, quando chegar, ele ter a tranquilidade de definir sem o peso de ter que ser o definidor. Então nós temos que criar toda essa situação. Nós jogamos com 11. Ele é o finalizador, ele vive uma grande fase excelente. E nós temos que ajudá-lo a seguir nessa fase. E uma das ajudas é também outros marcarem, para que o adversário não se preocupe só com ele, se preocupe com os outros também, e aí ele se destaque ainda mais. Antes de você vir para cá, o que você sabia do Clube do Remo, que disputa esta competição, a Série B? Na tua cabeça, meu caro técnico Guto Ferreira, o que você, agora no Clube do Remo, está chegando agora, conhecendo a parte física do clube, os dirigentes e tudo mais, o que você pensa do Clube do Remo e agora, neste momento que você está dirigindo, para, se Deus quiser, levar o Clube do Remo à Série A? Eu acho que o principal fator é como me foi passado, tudo que foi conversado, é como se pensa a grandeza do clube. Eu trabalhei em alguns projetos muito legais e que tinha essa mentalidade num processo inicial de crescimento. A gente chega em 97 na base do Inter, o Inter totalmente sucateado. Em 97 começa a mudança que chega ao título mundial em 2006. Nós fizemos parte de todo esse processo. A Chape, na mão do Sandro Palaoro, que infelizmente estava no acidente, eu saí 4 meses antes. Essa mentalidade de unidade, de entrosamento, mas a mentalidade vencedora, de fazer sempre um pouco melhor do que ontem, fazer hoje sempre um pouco melhor do que ontem. E na somatória desse pouco melhor, no final, ficou muito, muito, muito melhor. Eu tô gostando da serenidade do Guto Ferreira. É experiente também, né? Já rodou muito, tudo. 60 anos e tal. Mas tô gostando da serenidade dele. E brigando por coisas gigantescas. Recuperação do esporte. Recuperação do Bahia. Ceará. Todos com essa mentalidade. Quando existe força nessa mentalidade, a coisa começa a crescer. A essa hora, né, na apresentação do Braz, o que ele falou, na apresentação do Guto Ferreira, o que ele está falando, nessa hora dá uma vontade de apertar no retorno, né, e tudo isso está acontecendo em dezembro, novembro do ano passado, para ser montado e planejado o trabalho para esse ano, né, mas infelizmente não é assim, né. Você vai errar? Vai, faz parte do processo. Mas a intenção, a busca de acertar e a continuidade, a resiliência de acertar, faz com que dia a dia essa mentalidade, esse projeto cresça. E eu quero fazer parte desse crescimento. Guto, Luciano Rodrigues do Portal Chumbo Grosso. Bom dia para você, para toda a diretoria do Clube do Remo. Desculpe, eu não entendi o início. É teu nome e o teu... Luciano Rodrigues do Portal Chumbo Grosso. Bom dia para você, para toda a diretoria. Chumbo Grosso. Chumbo Grosso. Isso. E eu tenho que passar longe disso aí. Tranquilo. Olha aí, tá vendo? Tinha que ser o Landuzinho, rapaz. Olha, vou te contar um negócio. O Gutão não quer chumbo grosso. Bora lá. Bom dia para você, para toda a diretoria do Clube do Remo. A pergunta é simples e muito objetiva. 10 rodadas. A pergunta é simples e muito objetiva. Dá-lhe, Landuzinho! Esse é o maior, como é que eu posso dizer, desafio da tua carreira. No todo, pelo tempo que tem, pela pressão da torcida, pela pressão do time, de tudo. Nesse momento, esse é o maior desafio da tua carreira dos últimos anos, Guto? Eu acho que é um grande desafio, sim. E a dificuldade, eu já tive desafios parecidos,
em 22 no Curitiba, na Série A, conseguimos cumpri-lo, mas era para impedir o rebaixamento. Para impedir o rebaixamento, a pontuação é menor, né? Para se conseguir o acesso, a pontuação é maior. Só que a equipe que você pega para livrar do rebaixamento também está num nível mais baixo do que a equipe que você pega para lutar, né? São duas dificuldades um tanto parecidas. Mas, cara, aonde não é difícil no futebol? Você tem que... Eu me estimulo com grandes desafios. E acreditar no que a gente faz, a gente só pode conseguir se a gente acreditar e apostar, né? Ter a coragem de ir para a luta. E é assim que eu vim. Guto, você falou que já chegou em times que brigavam para não cair, em times que brigavam totalmente pelo acesso, e hoje o Remo está a 7 pontos do G4 e a 9 da zona do rebaixamento. Logicamente que o pensamento de toda a diretoria e de você é pensar na questão do acesso. Mas como também tirar um pouco desse grupo do Clube do Remo essa preocupação dessa zona do rebaixamento que está próxima e está longe. O torcedor, ele lembra de 2021 quando o time tinha, se não estiver errado, 11 jogos e 1 ponto só para se livrar e acabou sendo rebaixado. Como também acalmar o torcedor e ter essa certeza de que o time agora vai para frente, vai sair dessa questão da zona de rebaixamento, se afastar, né? Aumentar esse número que agora é 9, aumentar ainda mais e diminuir o G4 para que o time possa conseguir o acesso. Aqui nós falamos o tempo todo, o presidente começou com essa fala e as respostas aqui, nós falamos muito sobre mentalidade vencedora. Tem um grande editor, escritor de livros de autoajuda, Napoleão Hill, e outros tantos falam a mesma coisa. Você é exatamente aquilo que você pensa. Por que eu vou pensar para baixo se eu posso pensar para cima? E você disse aí na pontuação. Que isso, hein, Gutão? Você foi profundo agora, hein? O Gutão também é cultura, o Gutão da massa? Nós estamos muito mais perto do topo. Por que eu vou pensar negativo? A força de eu conseguir... Não é pensar negativo, é porque eu vou temer, né? Mas tem que se lembrar que tem que chegar primeiro em 45 pontos, tá, Gutão? Galgar o topo vai me deixar cada vez mais longe lá de baixo. Agora, geralmente quando você tem muito medo de uma coisa, é que a coisa acontece. Eu não tenho que ter medo de nada, eu tenho que ter coragem para chegar aonde eu preciso chegar. Eu vou conseguir? O tempo vai dizer. Mas se eu não acreditar, eu não chego. Até porque eu não vou para a luta. Se eu não vou para a luta, eu não tenho como vencer a luta. Bom dia, Guto. Bom dia, presidente Antônio, Marcos, os vices, Tilon Maués, Diário do Pará. Pegando carona no que o Michel perguntou sobre os jogos dentro de casa, de fato, o histórico recente do Remo tem sido muito melhor como visitante do que como mandante. O que é um contrassenso, porque Belém sempre foi uma força muito grande, não só para o Remo quanto Paysandu. Sempre foi os locais seguros onde a força da torcida, os clubes locais conseguiram dar grandes arrancadas. Os grandes momentos da sua história foram assim. E, infelizmente, isso não tem funcionado agora, recentemente. No entanto, o Remo tem 10 rodadas, são 6 jogos dentro de casa. Um clássico e mais 5 como mandante. São menos viagens, é um problema muito complicado de logística. Esse pode ser o foco da arrancada do Remo. Então aí, 11h44, olha, já está na retinha final aí a coletiva. Muito boa pergunta do Tilon. Só que não continua a coletiva, né? E a gente, deixa eu passar aqui a transição, não continua a coletiva. Quero agradecer o pessoal aí do trabalho, meu time, né? Da Liberal Mais, que acompanhou a coletiva. Acho que pelo horário aí, né? Acabou estourando o horário. Estamos aqui pelo menos 49, 50 minutos
Se bem que eu estou reagindo também, então está aumentando o tempo, né? Mas enfim, eu acho que foi uma coletiva produtiva, serenidade do Guto bem interessante. Agora é trabalhar, né, irmão? Trabalhar hoje, sexta, trabalhar amanhã, sábado, um pouquinho, como ele mesmo disse, né? Vai ter tempo de se fazer muita coisa, porque o pessoal chegou na madruga, né? E vai pro jogo no domingo já, 18 horas. É mais descansar e nublar na confiança, como disse o treinador, pensar positivo e tudo mais, para que a coisa possa vir a acontecer. Vamos esperar. A coletiva completa. Faltava aí mais uns 5 minutos para acabar a coletiva. E não sei se o Marcos Braz veio falar alguma coisa, mas ficou clara aí a mensagem do Tonhão lá no início, dizendo que quem manda é ele, quem assina embaixo é ele, mas que é pensado o futebol do Remo coletivamente. Então, entre ele, os vices e o Marcos Braz. Seja bem-vindo, Gutão da Massa. Se você gostou desse vídeo, curte, recomenda, aperta aí no espalhar e joga aí nos grupos dos parceiros. Se quiser contribuir com o Pix, é só jogar lá, pá, que a produção agradece e agradece muito. Então é isso, gente. Sexta-feira, dia 26 de setembro, apresentação oficial de Gutão da Massa, o Guto Ferreira, aqui no Fala Abner. Olha, você pode se tornar membro, tá? Te inscreve aí, te torna membro, que a gente vai fazer conteúdo e sorteios para membros do grupo também. Abraço, galera. Vamos que vamos. Qualquer hora a gente aparece por aqui.